As oitavas de final da Champions já estão chegando no fim, mas na UEFA Europa League isso está apenas começando. E mesmo sendo a famosa Série B da Champions, nesse ano nós temos diversos confrontos interessantes e, se der a lógica em tudo, podemos ter uma competição mais equilibrada que a própria Champions League. Nesse vídeo nós teremos o top 10 dos favoritos ao título da UEFA Europa League e também eu vou explicar o novo projeto que planejei para a interação da comunidade, o prêmio Trave de Ouro, que vai eleger de fato quem são os melhores jogadores da temporada. Então já fecha suas outras abas, desliga o mundo real e bora para mais uma análise de trave a trave. E galera, a promoção da KB Prime de 5 camisas pelo preço de 3 está chegando ao fim e nós temos até segunda-feira, dia 11 de março, para renovar nossos mantos com essas peças incríveis da KB. Então se quiser conferir os modelos e aproveitar essa promoção, basta clicar no link que deixei na descrição e no comentário fixado. E hoje eu trago um canal de um português aqui como recomendação. O nome é Park the Bus, em alusão ao estilo de jogo do José Mourinho. E ele tem um vídeo falando inclusive sobre esse assunto. E eu gostei bastante do resultado. Com certeza vai trazer muito conteúdo bom ainda. Então dá uma olhada no canal Park the Bus e agora bora pro vídeo. Então, antes de ir para o ranking dos favoritos ao título da UEFA Europa League, eu preciso te avisar que na próxima semana nós vamos começar com as votações da premiação Trave de Ouro, a verdadeira premiação da temporada que vai eleger de fato os melhores jogadores que atuaram no mundo nessa temporada 23-24. Estamos começando um pouco atrasados, é verdade, mas já vai valer a pena. E para a temporada seguinte, vamos fazer isso desde o início, porque essa será uma votação inteiramente da comunidade, sem a minha opinião, sem a opinião de jornalistas, que você não faz a menor ideia de como votou, qual critério usou, enfim. A comunidade do futebol aqui no canal, e até quem não gosta do canal, vai poder votar e decidir os melhores jogadores. Então, para te mostrar agora rapidamente como participar dessa votação, esse é o formulário que será disponibilizado na segunda-feira, dia 11, e ficará disponível até a próxima segunda, dia 18 de março. E essa primeira votação será para escolher apenas os 4 melhores de cada posição da temporada até aqui. Com base nesses 4 nomes iniciais, faremos uma nova votação a cada mês, e assim, se um jogador que apareceu na primeira votação se machucar ou parar de atuar bem, outros nomes poderão ser adicionados no lugar. Eu tomei a liberdade de escolher 8 nomes para cada posição, com base nas atuações em seus clubes e com base nas estatísticas para a posição. E agora a bola está com vocês. Então esse é o formulário. Pode ser que o design se altere em algum momento, mas a dinâmica de votação é essa que estão vendo. Então, por exemplo, temos 8 opções de escolha para os melhores goleiros, e você deve selecionar na ordem em que acredita ser a correta. Então aqui, só como uma demonstração, vou escolher o Sommer como o primeiro goleiro, depois Vicário, em seguida Vradek e depois o Oblak. Perceba que ali na direita ficou a ordem correta dos meus cliques, então é só seguir para a próxima categoria, que são os melhores zagueiros. Vou escolher os 4 na sequência de novo e assim prossegue a votação, sempre com a sequência dos 4 melhores na sua opinião. Não é aleatório, é preciso escolher na sequência correta, então se você errar, basta clicar no nome lá na direita para voltar tudo e começar de novo. Quando eu receber os votos, vou olhar na sequência, por isso é importante que você faça isso, que escolha na ordem correta. E outra coisa importante é que vocês não precisam selecionar os 8 nomes na sequência, basta escolher apenas os 4 melhores, porque são 4 que vão seguir para a votação no YouTube. Então não adianta nada você mandar a sequência de 8 certinho, porque você só vai perder tempo. Eu vou considerar apenas os 4 primeiros. Os 4 mais mencionados serão usados em uma segunda votação na aba Comunidade. E aí teremos a pontuação mensal definida. Por isso, é muito importante você ativar o sino e ficar de olho nas postagens da aba Comunidade. Um último aviso sobre essa votação é que se você não quer votar em alguma categoria, você pode só pular e escolher a que tem mais conhecimento. Por exemplo, se você não sabe quais goleiros são os melhores da temporada, não precisa escolher qualquer um se não quiser. Basta passar para os zagueiros, porque as perguntas não são obrigatórias, então você pode enviar apenas os que têm conhecimento. Assim a votação fica mais justa, apenas com votos que de fato são analisados para a posição de acordo com as atuações na temporada. Então é isso, fica ligado na primeira votação do Trave de Ouro, que começa na próxima segunda-feira. E agora, bora pro top 10.
Abrindo a 10ª posição, temos o West Ham. Cara, o West Ham começou muito bem a temporada, surpreendendo em muitos jogos, mas de repente, os caras simplesmente pareciam outro time, tomando goleadas e sofrendo derrotas absurdas. Foram 8 jogos sem vencer, mas nas 2 últimas rodadas de Premier se recuperou e acabou vencendo, e vai enfrentar um adversário que estava no seu grupo e que venceu os 2 jogos, ou seja, não tem como não colocar o West Ham como favorito contra o Freiburg, mas pela análise dos outros times, não creio que possam ir muito longe. Na 9ª posição temos a Atalanta, que como sempre está se mantendo na briga por competição europeia na Itália, mas já fez alguns jogos inconstantes na temporada, como o empate contra o Sturm Graz, mesmo tendo um jogador a mais, e a derrota por 3-0 para o Torino. O caso é parecido com o do West Ham. A Atalanta enfrenta o Sporting e os dois também estavam no mesmo grupo, com os italianos passando em primeiro, e mesmo eles tendo vencido e empatado contra os portugueses na fase de grupos, eu coloco o time de Portugal acima da Atalanta no balanço geral do torneio e deixei a dificuldade do confronto como 5 para os dois, mesmo com esse retrospecto recente. Pelo fato do Sporting estar jogando muito bem, ser líder do campeonato português à frente de Benfica e Porto, e são 10 jogos sem perder, em contrapartida a 3 jogos do Atalanta sem vitória. Então, na pontuação geral, os italianos ficam um pouco abaixo, nessa 9ª posição, mas eu não me surpreenderia se eles vencessem o Sporting e subissem nesse ranking para as quartas de final. Na verdade, isso é bem possível. E cara, eu venho do futuro para avisar o Trave aqui dessa gravação que o Sporting e a Atalanta empataram no primeiro jogo, e os italianos estão muito perto de conseguir a vaga. Então essa escolha do Sporting mais acima provavelmente se mostrou uma aposta bem arriscada, que já vai cair por terra. E agora, na 8ª posição, fica o Brighton. Sim, o Brighton está meio maluco nessa temporada. Eles estão no meio de tabela na Premier, vêm perdendo jogos de forma humilhante, tomando goleadas, mas a verdade é que o Brighton não é um time que perdeu o padrão de jogo. Eles estão enfrentando dificuldades, mas têm sua identidade mantida. Você consegue ver o Dunk participando da criação como sempre fez. Tem a linha de 6 característica no ataque, então por isso eu deixo eles mais acima da Atalanta. Não por retrospecto geral da temporada, mas sim pelo confronto e por na Europa League ter caído em um grupo mais difícil e ter conseguido se sair muito bem. Eles ficaram em primeiro no grupo da morte. E na 7ª posição ficou o adversário do Brighton. Cara, a Roma estava muito mal, não vinha apresentando um bom futebol, mas com a saída de Mourinho e a chegada do ídolo do clube, De Rossi, a Roma passou a fazer jogos interessantes e conseguiu passar pelo bom time do Feyenoord nos playoffs. A bagagem tanto no italiano quanto na Europa League não é tão boa, eles passaram em segundo lugar nesse grupo aí, mas pela recuperação recente eles ficam acima do Brighton, apesar de ser um jogo 50-50. A Roma só fica uma casa a mais pelo atual momento mesmo. Chegando na 6ª posição está o Villarreal, muito pelo que apresentou na Europa League até aqui, porque na La Liga o time é muito inconstante. Mas apesar disso, o time não se abala nas adversidades e consegue jogar sob pressão ou sob desvantagem muito bem. E apesar do confronto ser difícil contra o Marseille, os espanhóis estão acima pelo elenco e por serem testados em uma liga mais exigente. Na 5ª posição temos o time que quase nem esteve nessa Europa League, o Benfica. Eles começaram a temporada europeia muito mal, foram 4 derrotas seguidas na Champions, mas conseguiram um empate e vitória nas últimas rodadas, e pegaram essa vaga. Apesar de eles estarem abaixo em desempenho, até mesmo que a Atalanta e Roma recentemente, pelo confronto eles ficam acima e têm muitas chances de seguirem para as quartas. Apesar do Rangers ser um time que dá trabalho nessa competição, acredito que o Benfica é favorito. Na 4ª posição vem o Sporting, que como já comentei aqui, está nessa posição alta pelo futebol apresentado. E mesmo com um confronto difícil contra a Atalanta, se passarem das oitavas, chegam com bastante força e testados para a sequência. É um time muito rápido, com o Pote e o Marcus Edwards participando muito da criação e certamente vão dar bastante trabalho. E chegando ao pódio aqui dessa lista, acho que não teria como ser diferente e não teria como fugir desses 3 times. Temos o Milan com a medalha de bronze nessa corrida. É um time que conseguiu passar para a Europa League no grupo da morte na Champions e pegou para mim o confronto mais fácil dessa fase, o Sparta Praga. Então é muito difícil o Milan não passar.
E com o título italiano já decidido, tendo a Inter de Milão como campeã de forma já definida, pode ser que o Milan dê uma atenção maior à Europa League e com certeza tem chance de chegar longe. E fechando o pódio, temos Liverpool na segunda posição e Leverkusen na primeira. E cara, esses times estão separados por muito pouco, mas muito pouco mesmo. O Liverpool ficou com uma nota maior em eficácia das opções, porque é simplesmente impressionante o que Klopp vem fazendo. O time sofre com muitas lesões, mas não joga pior por isso. Perdeu Arnold e tem o garoto Bradley jogando muito. Perdeu Diogo Jota e Szoboszlai, mas tem Darwin Núñez e Elliott suprindo muito bem. Então é um time muito interessante e também com um volume ofensivo maior que o Leverkusen. O Liverpool só descansa quando o juiz apita o fim do jogo. Antes disso, é busca pelo objetivo o tempo todo. Já o Bayer Leverkusen, além de ter todas as qualidades que já conhecemos, estar apresentando um dos, se não o melhor futebol do planeta, eu destaco duas variáveis importantes para eles nessa competição: emocional e bagagem. O Leverkusen já esteve em algumas situações na temporada em que se viu na situação de ter que virar o jogo, e isso não abalou o time. Inclusive, teve aquela virada nos últimos segundos contra o Leipzig. E sobre a bagagem, bom, o time não perdeu na competição, diferente do Liverpool, que sofreu 2 derrotas e vem de uma sequência de 38 partidas sem derrotas. E considerando que o adversário deles, o Karabag do Azerbaijão, estava no mesmo grupo e os alemães venceram os 2 jogos, acredito que essa sequência não será quebrada agora. E ainda que seja, é simplesmente impossível o Leverkusen ser eliminado para o Karabag em 2 jogos. Sim, o impossível existe no futebol e essa situação é um exemplo disso. Apenas por isso, o Leverkusen fica à frente do Liverpool e eu espero que o sorteio não coloque esses 2 times frente a frente, porque uma final dessa magnitude seria certamente de mesmo impacto ou até maior que uma final de Champions. Por esse vídeo é isso, essa é sem dúvida uma das melhores UEFA Europa League dos últimos tempos. Se você está curioso para ver os confrontos e quem avança, comenta aí embaixo o seu palpite e como seria uma boa semifinal. E não se esqueça de ativar o sino para não perder a votação dos melhores da temporada e também para acompanhar o vídeo magnífico que vai sair neste sábado. É sério, nada parecido foi produzido até hoje no YouTube BR para o nicho de futebol. Então um abraço e até a próxima análise de Trave a Trave. E ele falava que o Guardiola ajustava até o domínio às vezes do cara. Tem jogador que talvez receba isso mal. Orientado, vou ensinar vocês a jogar, ó. Ciência é o encantamento, é esse o objetivo, vai no que você acha mais relevante. Eu quero ganhar o jogo, é o Cristiano. Eu quero ver futebol lindo, é o Ronaldo. Eu quero ver mais futebol lindo, eu quero mais ganhar o jogo. Eu quero mais ganhar o jogo que não me faz o resultadista. Não está sobre isso, vocês estão levando só. Não, vocês só colocaram coisas de decidir. Não, auge eu tô levando em consideração auge, né? o melhor Cristiano Ronaldo contra o melhor Ronaldinho Gaúcho. E aí para eu e você, eu escolheria o Cristiano.